Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos. Aleluia. Aumente a tua presença, doce Espírito. Aumente a tua presença, Espírito Santo. Nós desejamos mais, 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 mais. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você tem sede dele? Você tem sede dele? Vim para prostrar-me, Deus. Aumente a tua presença, Espírito Santo. Aumente da tua presença em nosso meio. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Dá mais som para mim aqui, Graça. É o seguinte, vamos supor que você está tendo a última oportunidade nessa noite de adorar Jesus. É a última noite que nós vamos ter para adorar Jesus. De verdade. Você pode melhorar a intensidade da tua adoração? Não, Fabiano, eu posso. Você pode fazer melhor nessa noite, sim ou não? Talvez para nós que estamos aqui não vai ser a última adoração, mas nesse exato momento, para algumas pessoas já passou. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu quero que você mais preste uma adoração do fundo da sua alma, de verdade. Eu quero que você não está crucificado, mas você pode abrir os seus braços e declarar uma adoração para o teu Salvador, aquele que te conquistou na cruz sofrendo. Fabiano, tá quente aqui, mas não tem prego, não tem cravo. Fabiano, tá quente, mas não é o inferno. É um ambiente de adoração conquistado na cruz do Calvário. Até esses dias nós não tínhamos cadeira. Ele providenciou. Ei, dá o céu melhor para ele. Vim para te dizer que és meu Deus. Esquece a dor, esquece a canseira, esquece o calor. Adore a ele no meio do teu caos, no meio da tua agonia, no meio do teu deserto. Se encontre com ele nessa noite.
Talvez nós não sabemos ou saibamos o preço. Só alguém que está aqui em nosso meio que perdeu um filho. Você vai saber o que é um preço. Jesus se entregou adorando na cruz. Jesus se entregou adorando na cruz. Você pode entregar uma adoração a Ele, exclusiva a Ele, racional o teu culto nessa noite. Qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o valor que eu dou ao resultado da cruz em favor da minha libertação, em favor do meu milagre, em favor da minha cura? Qual é o valor da cruz? Qual é o valor da cruz? Qual é o valor de um humilde, manso, verdadeiro? Nunca se encontrou pecado nele. O valor da sua adoração nessa noite? Qual é o valor da sua entrega, o valor da sua adoração nessa noite? Qual é o valor da tua intensidade nessa noite? Qual é o valor? Qual é o valor? Qual é o valor? Quando você olha para o cenário da cruz e vê um homem justo se entregando, moído, triturado por causa de uma geração obstinada no pecado. Qual é o valor da nossa adoração hoje? Jesus, nós te amamos. Oh, Jesus, nós te amamos. Esse é o momento que você se rende e entrega a Ele o seu coração. Esse é o momento que você adora. Esse é o momento que você fala com Ele. Esse é o momento que você aumenta o volume da tua voz. Fale com Ele, fale com Ele. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia.
Pode se assentar. Ei, chacatarabarabash. Deribadabababasho. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à família Vida, amém. Você que está aqui pela primeira vez, receba o nosso amor, o nosso carinho. Amém. Vamos aplaudir pela vida da irmã do Edson. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui, amém. Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre esse ministério. O ministério de Onesíforo. Você pode dizer ministério de Onesíforo? É difícil esse nome, pouco conhecido, mas esse homem, ele vai mudar a realidade do apóstolo Paulo. Antes de nós entrarmos e meditarmos em alguns versículos chaves, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo viveu algumas prisões, e enfrentou vários açoites, vários problemas, e de repente ele está livre. E de repente, na época de Nero, acredito que em 66 depois de Cristo, um homem extremamente terrível, um homem que tinha ódio no seu coração, um homem que teve relações com a sua mãe e a matou depois de ter relações, um homem que teve relações com a sua esposa e a matou, um homem sanguinário, terrível, um homem que o desejo dele de matar era tanto, que ele ateia fogo em algumas províncias. De 14 ele vai destruir 10 delas. Em um único dia, ele matou aproximadamente 1.500 pessoas. Em um único dia. A história diz que foi difícil encontrar madeira para fazer tanta cruz aonde ele crucificava essas pessoas. Não tinha madeira para brutalidade, pelo desejo de morte que estava dentro de Nero. Um homem que dentro dele existia tanta raiva, tanto ódio, e ele tinha desejo de matar. Algumas províncias que sobrou foram 4, e essas 4 províncias que sobraram era a província do povo de Deus. E ele usou de uma estratégia: vamos culpar os cristãos, os judeus da época. E ele decide culpar, e aonde ele começa a perseguir o povo de Deus e a matar, a perseguir e a matar. E de repente, mais uma vez, ele se encontra com Paulo, o apóstolo. E vai ser a última prisão dele. E nessa prisão, vamos colocar ele como o líder daquele que provocou o incêndio. Ele vai ser culpado e colocado em uma prisão por causa de um ódio.
de uma revolta de um homem. Ele vai assumir culpas, responsabilidade, Paulo dentro da prisão. E não é qualquer prisão, a prisão de hoje para alguns é leite e mel, tem droga, tem até sexo dentro da prisão. A prisão de hoje tem televisão, tem Wi-Fi, tem celular. Rapaz, dentro de algumas prisões tem até banquete, chocolate, café, coisa. A marmita, se não for do gosto, eles pedem para trocar. O negócio é uma prisão completamente diferente dessa realidade. Naquela época onde o apóstolo Paulo estava preso, era em uma caverna onde corria o esgoto da cidade inteirinha, passava lá. A maioria das pessoas, dos presos que se encontravam nessas cavernas, nesses lugares, esperando a sua sentença, a grande maioria morria antes. Infecção, mau cheiro, odor, a saúde. Pessoas, animais que eram mortos passavam naquele esgoto. De tudo que tinha nos banheiros passava naquele esgoto. E eu quero que você imagine, porque a história conta que quando chovia aquilo alagava. E aqueles presos ficavam ali lutando com as suas vidas para sobreviver no meio de toda essa nojeira. Inclusive o nosso apóstolo. O apóstolo Paulo, um guerreiro, um soldado, um homem valente, ele passa por tudo isso, e eu acredito que vai muito mais além o sofrimento dele. E ele vai escrever uma carta. É um jovem, a um discípulo dele, a um filho dele espiritual, trazendo algumas orientações. Só para vocês entenderem, ele está escrevendo dentro da prisão. O dia da morte dele já estava lá. Ele já sabia. A sentença já foi decretada. Decapitação. E ele vai escrever uma carta. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, 16, 17, 18. Bom, está assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Você pode dizer Onesíforo? Porque muitas vezes ele me reanimou, diga reanimou, e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da casa, da parte do Senhor. Encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. 2 Timóteo 4, do 9 ao 22, está dizendo assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males.
O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu ao meu lado e me deu forças. Ninguém. Ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo o sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Amém? Esta vai ser a última carta dele escrita dentro da prisão. Prisioneiro. No corredor da morte. Nós vemos que um homem extraordinário, o apóstolo Paulo era o foco das atenções. Metade do Novo Testamento, basicamente escrita por ele. O apóstolo Paulo vem pregar hoje na minha igreja. Ele estava lá. O apóstolo Paulo, você pode comparecer hoje aqui em casa. Ele estava lá. Era um homem querido, amado. Todo mundo queria estar perto do apóstolo Paulo. Em sua juventude, em sua adolescência, com muita saúde, pregador, escritor, amado, querido, mas de repente ele começa a envelhecer, de repente ele começa a passar por algumas prisões, perseguições, e de repente aquele homem querido e amado é começado a ser odiado por uma geração que não tinha um compromisso com a palavra de Deus. E de repente o apóstolo Paulo, o nome dele está na lista número 1 do homem mais procurado do mundo. E quem estivesse perto dele, automaticamente prisão. E de repente o apóstolo Paulo, nesse cenário de sentenças de ódio, sentenças de morte, declarações de ódio, ele continua sendo ousado, determinado. E a gente vê assim que ele chega um momento da vida dele que ele vai passar por um período onde as pessoas, Demas, outros homens que ele ensinou, que ele cuidou do coração, da família, essas pessoas vão abandonar o apóstolo Paulo, ao ponto que na primeira julgamento dele, ninguém está presente, ninguém vai comparecer. Por quê? Medo de ser reconhecido, de ser como amigo de Paulo, daquele momento de estar ali naquele fórum.
naquele lugar onde a cabeça do Paulo estava a prêmio. Ali só estavam os acusadores, os inimigos. Eu quero que você imagine, você é um ser humano que nem o apóstolo Paulo. Eu quero que você imagine o que passava na mente do apóstolo. Essas são as últimas palavras do velho apóstolo guerreiro, um jovem discípulo pastor Timóteo. Esta carta fala do coração dele, porque quando estamos na eminência do fim, começamos a dar valor ao que realmente tem valor. E eu quero abrir um entre parênteses nessa mensagem. Por quê? Porque na maioria da população hoje, elas estão valorizando e empenhadas, e investindo, e até se sacrificando por coisas que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai escrever à igreja, ele vai orientar algumas pessoas. Por quê, Fabiano? Porque é o que realmente tem valor para ele. E é o que realmente tem valor para Deus, o nosso Pai. Tem valor para Jesus e o Espírito Santo. Ele cita momentos difíceis, pessoas que feriram, mas também vem o bálsamo na lembrança de pessoas que o amaram, ajudaram, e entre elas vem um nome: Onesíforo. A história do apóstolo Paulo é uma história de extremamente vitória. Por mais que ele foi martirizado, foi um homem extremamente encorajado pelo Espírito Santo. E a gente vê assim, que nós precisamos entender que esse ministério do Onesíforo, ele precisa funcionar. Ele precisa dar um start na cidade de Umuarama, aonde tem pessoas feridas, traumatizadas, pessoas que foram enganadas, pessoas que foram manipuladas. Tem uma geração completamente doente aí fora, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Tem uma geração que não tem a força e a capacidade que o apóstolo Paulo teve de reverter aquela história. Paulo diz, quando a gente olha para essa realidade, a gente olha para a história do apóstolo Paulo e a gente vê assim um ministério ambivalente. Fala, um ministério ambivalente. Diga 2 valores. Amém? Fabiano, o que é um ministério ambivalente? 2 valores. Quando a gente vê o apóstolo Paulo nessa situação, ele olha e declara, né? A situação pelo qual um pensamento, sentimento, um objetivo possui duplos significados, como era do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um pregador de multidão, um homem que fazia conferências e a multidão vinha até ele. Era um camarada extremamente procurado na época. O pastor daquela geração, nos anos 60 após de Cristo, até 67, um homem extraordinário. Mas ele entende que o ministério é ambivalente, ou seja, tem 2 valores: tem a multidão e tem a solidão. Alguns de nós, né, que estamos aqui nessa noite,
já podemos ter passado por essa fase, ou estamos passando, ou iremos passar. O ministério, onde tem pessoas à nossa volta e de repente a gente se vê em uma situação solitária. Um ministério onde você tem amigos, mas de repente os amigos viram teus inimigos. Um ministério onde você tem aplausos e de repente você tem críticas. Um ministério onde você de repente senta na roda dos amigos e de repente essas pessoas, não sei o que acontece, ela se torna inimigo número 1. Pessoas que um dia te elogiou, te aplaudiu, de repente elas estão lá te criticando. O apóstolo Paulo se encontrava nesse ministério ambivalente. E uma das coisas que eu quero trazer para nós que estamos aqui, que o apóstolo Paulo, ele não ficou lá depressivo, ele não ficou lá reclamando. Ele poderia muito bem sentar e falar: cheguei até aqui e agora ponto final. Não vou escrever nada para essa geração que não esteve lá. Eu precisei deles e eles não estavam lá. O ministério ambivalente, o ministério da multidão, da solidão, o ministério dos aplausos e das críticas, o ministério da roda de amigos, e de repente o teu nome é falado de uma forma negativa. Existem pessoas que você nem conhece, estão te criticando, falando mal. Só que também tem as pessoas que você um dia ajudou, auxiliou, amou, cuidou, investiu, e hoje você conhece, elas estão falando mal. Talvez você vai investir em vida de pessoas. Talvez você vai passar tempo com pessoas. Talvez Deus vai te dar algumas famílias para você trabalhar com elas. E de repente, você não sabe o que acontece. E a história muda radicalmente. De repente as críticas vêm. De repente surge um inimigo. De repente você se vê sozinho. Que nem o apóstolo Paulo. Você acorda num dia com a multidão e vai dormir na solidão. Você pode ter uma escolha de continuar o ministério, de perseverar, ou de abandonar. Você pode fazer uma escolha. Você pode continuar sendo uma carta aberta. Você pode continuar escrevendo. Você pode continuar ajudando. Existem algumas coisas que acontecem e aconteceu comigo, que eu falo: Senhor, é loucura. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Você dá suporte, você ajuda, você investe. E de repente você vê a pessoa completamente dominada por uma raiva, um ódio, falando mal de você. De repente você se vê numa situação, fala: cara, mas a única coisa que eu fiz foi servir e amar, cuidar, aproximar o casal. E de repente você se vê no meio de um ódio que você não entende.
E na maioria das vezes, o que acontece comigo? Eu dou continuidade, eu continuo insistindo. Continuo servindo. Algumas pessoas eu procurei e falei, cara, o que aconteceu? O que eu fiz? Me perdoa. Nós temos uma conexão, né? Cara, eu te amo. Nós te amamos. Por que você parou de ir na cela? Por que você parou de estar conosco nos cultos, Voiex, no celebração? Cara, o que foi que eu te fiz? Não, você não fez nada. Eu vou. Beleza, então. Aí você sai, de repente, você só escuta o burburinho das palavras negativas, das críticas. Você só vê a revolta lá fora. Você sabe o que acontece? Eu acredito que Deus tem desenvolvido isso na minha vida. E de vez em quando eu escuto, eu acho que chegou a hora de dar um basta, não é verdade? Vai ajudar até quando? Vai ficar investindo até quando? E aí? Quando eu olho para essa realidade, e isso é uma palavra confrontadora, o que eu tenho que fazer? O ministério ambivalente dá continuidade, continua escrevendo, continua amando, continua estando perto, amém? Por quê, Fabiano? Porque o apóstolo Paulo, o pastorzão da Bíblia, do Novo Testamento, ele enfrentou esse ministério, e ele não sentou em uma cadeira, e ficou lá reclamando da vida, e passando a velhice reclamando. O que ele fez? Escreveu. Ele foi traído? Foi traído. E ele faz o quê? Ele foi traído. Ele faz o quê? Dá continuidade ao ministério. Ele dá continuidade ao ministério. O apóstolo Paulo, ele sabia o que era um ministério ambivalente, dos aplausos, da crítica, dos amigos e dos inimigos, da multidão e da solidão. Eu quero que você olhe para esse cenário, e eu quero que você comece a imaginar na nossa cidade, Umaramense, mas quantas pessoas estão nesse nível de amargura, quantos pastores que não são mais pastores hoje, por causa que a igreja feriu, quantas famílias que não estão mais hoje na igreja, porque os pastores feriram. É triste, mas hoje uma arma que mais mata cristão é os cristãos. Com palavras, com fofocas, com mexericos, com mimimi. Rapaz, nós chegamos numa época que eu falei para alguns, e falei, cara, não tem tempo mais para essas besteiras, não. Nós temos que mudar a rota, mudar a maneira, e vamos parar. Nós temos que ir além disso aí. E tem uma geração na nossa cidade hoje, que é amada pelo Senhor, que se encontra hoje caída, decepcionada, sem esperança, sem motivação. Não teve a capacidade do apóstolo Paulo de reverter o cenário em uma carta de encorajamento, de motivação a um dos líderes dele espiritual,
daquela igreja. Um homem motivador, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da solidão. E de repente, nesse ministério ambivalente, o Senhor vai chamar um homem chamado Onesíforo. A gente olha para a história de Onesíforo e a gente vê assim, um homem pouco conhecido, mas é um ministério tremendo, o ministério de Onesíforo. A gente vê que esse homem, ele vai tomar algumas decisões para se aproximar do apóstolo Paulo. Para nós entendermos hoje é a Turquia. O Onesíforo vai fazer uma caminhada da Turquia até Roma, a pé, por embarcação. Tinha que ser um navio muito grande, porque não tinha como atravessar o oceano, que nem ele atravessou. Eu quero que você entenda que Onesíforo chegou para a casa dele e falou: ó, eu vou atrás de Paulo. Eu vou atrás de Paulo. A família dele falou: você é louco, às vezes já está até morto. Ele foi para Roma. Você viu o que Nero fez? Você viu o que estão fazendo lá? Você sabe quanto tempo vai demorar? Eu vou falar para vocês. A viagem dele, alguns dizem que durou mais ou menos 1 ano. Você sabe o que é o cara sair numa viagem que dura 1 ano? Ele abandona trabalho, ele abandona a família. Por quê, Fabiano? Porque ele sabe dos sentimentos de um apóstolo dentro de uma prisão. Ele sabe o que aquele homem mudou na vida dele. Ele sabe o valor de um discipulado. Ele sabe o valor de uma célula. Ele sabe o valor. O apóstolo Paulo vai dizer que a maioria abandonou. Apenas Lucas. A maioria teve vergonha dele. Onesíforo não teve vergonha. Não teve medo da morte. Ele tomou uma decisão interna que explodiu no exterior, na volta dos seus companheiros e amigos que disseram para ele: rapaz, você é louco? O que você vai fazer em Roma? Você quer ser morto? O apóstolo Paulo nem vivo não está mais. A situação que está Roma, o que fizeram lá, fogo. Cristãos eram colocados vivos em cruzes e o pinche jogado sobre o corpo deles, e os caras lá ateavam fogo, e Nero lá em cima fazendo a maior festa de prostituição, de imoralidade, brindando a morte de cristãos. É nesse cenário que Onesíforo sai da casa dele, vai andar 1 ano para ir até um homem que está preso. É nesse cenário. É nesse cenário. Eu quero que você entenda, quando o apóstolo Paulo, de repente ele está lá naquela cadeia, e de repente o carcereiro vai bater lá, fala: rapaz, tem alguém querendo te ver aí. É o seguinte, uma visita rápida, vai lá. E de repente, a hora que o apóstolo Paulo olha e vê Onesíforo, eu quero que você imagine o abraço, o beijo, as palavras de carinho. Paulo demorou 1 ano.
Cheguei em Roma. Naquela época, alguns dizem que tinha mais de 1 milhão de pessoas. Eu quero que você imagine um homem procurando. E ele procurou até encontrar. E ele chega naquela prisão. E ele fala: te abandonaram, amigo. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Paulo. Eu vou estar com você até o dia da sua sentença. O estudo diz que Onesíforo ficou com o apóstolo Paulo até o dia da sua decapitação, até o dia da sua morte. Amém? Paulo era o cara, mas estava sozinho, até que chegou Onesíforo. Meus queridos, a gente vai ver na Bíblia que o Onesíforo recriou, reanimou. Quando a gente olha assim na geração de hoje, tem uma geração hoje que está cultuando nas suas casas, já acabou a pandemia. Tem uma geração hoje ferida, traumatizada, que não acredita mais num ambiente como esse. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele precisava de pessoas. Ele pede ajuda. Até que nós chegamos no texto que nós lemos, que a Bíblia fala que Onesíforo chegou e reanimou, recriou ele. Por quê, Fabiano? Porque o próprio Deus olha para o ser humano e ele vê que não era bom o Adão estar só. Ele olha para Adão, olha para a criação, vê Adão ali sozinho, e de repente a gente olha para a vida de Adão na Bíblia e Deus fala: não é bom que o homem viva só. E a maioria das pessoas hoje acham que a multiplicação dos seres humanos aconteceu de um ventre de uma mulher. Tão completamente enganado. A multiplicação da nação, da humanidade hoje, veio da costela de um homem chamado Adão. Deus tira da costela e multiplica. Deus olha e fala: não é bom que o homem viva só. E Deus vai fazer o que? Pegar de Adão e vai compartilhar dele. Deus vai compartilhar dele a sua costela e vai criar a auxiliadora, a adjuntora. Adão era inteiro, sim, até o momento que o Senhor foi lá e veio o sono, e de repente o Senhor vai lá. Toda pessoa inteira, ela é sozinha. Toda pessoa inteira, ela é sozinha. De repente, Deus olha e Ele vai compartilhar. Ele vai compartilhar do quem? Dos anjos. Deus vai lá, criou os anjos para servir Ele, para adorar Ele. E de repente Deus vai compartilhar. Aí de repente a Bíblia fala que nós estamos rodeados por anjos, a nossa casa é guardada por anjos, os nossos filhos. Hoje se dá pouco valor
naquilo que os anjos estão fazendo. Os anjos estão acampados, estão guardando, estão nesse lugar hoje, está repleto de anjos cercando esse lugar. Existe um homem, um pastor, e de repente o carro dele, um Ômega preto, fura o pneu do seu carro, e ele não sabe trocar, está sozinho, e de repente ele faz uma oração: Senhor, envia uma pessoa aqui para me ajudar. De repente para alguém e vai até ele e fala: o que está acontecendo? Ele fala: furou o pneu e eu não sei trocar. Aquele homem pega e fala: abre o porta-mala. Ele abre o porta-mala do seu carro e de repente ele vai lá e troca o pneu. E de repente aquele pastor fala que: cara, eu estou muito agradecido porque você parou nesse lugar escuro, onde pouco movimento, e eu quero fazer algo por você. Qual é o seu nome? O anjo vai responder para ele: por que você quer saber o meu nome? Existem anjos que Deus compartilhou conosco, está guardando a tua casa, a tua família, para trocar um pneu. Existe uma revolta do inferno contra a sua vida, tem anjos te guardando, te protegendo. Por quê? Porque Deus, Ele decidiu compartilhar dos seus anjos conosco. De repente não está bom compartilhar a terra, de repente não está bom compartilhar os anjos, Deus vai compartilhar o céu. Por quê? A Bíblia fala que Deus está lá na sua mansão celestial, amém? Aonde tem querubins, serafins, aonde tem pedras, diamante, ruas de ouro, e de repente Deus fala que nós vamos morar lá com Ele. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a sua morada não é nessa terra, a sua morada é nas mansões celestiais, que já está tudo preparado para você? Você consegue entender o que o apóstolo Paulo entendeu? O ministério da solidão não vai parar o que Deus tem para mim, ao lado dele com milhões e milhões adorando. Deus compartilha da sua casa com um ser humano como eu e você. Deus, Ele não é inteiro. De repente o que acontece, Fabiano? Só tinha uma coisa que Ele não tinha compartilhado. Ele tinha um único filho. Um único filho. E de repente o que ele vai fazer? Vai compartilhar de Jesus. Vai lançar Jesus numa missão suicida, de morte, de dor, de revolta, de críticas. Jesus é compartilhado, e o profeta Isaías fala que Jesus foi moído por causa das nossas transgressões. Deus Pai é inteiro, Ele compartilhou do seu único filho. Eu quero te ensinar uma oração hoje, violenta. A Bíblia fala que em tudo nós devemos dar graça, sim ou não? Amém? Então, tudo que você dá graça é um ato de gratidão, amém? É um ato de gratidão. E a Bíblia está falando para nós: em tudo dai graça. E tudo que você dá graça, você
coloca à disposição do Deus Pai, amém? Aí você pega, eu te dou graça pela minha esposa, amém? Deus está falando assim para você, de verdade, você está colocando a sua esposa à disposição para que eu faça dela o que eu quero? É isso que você está dizendo, Fabiano? É isso que eu estou dizendo, Pai. Você está preparado para ficar alguns dias, meses sem ela? Eu estou preparado. Você está preparado porque você está colocando, você está me entregando ela. E tudo o que é meu eu vou compartilhar. Hoje mesmo a minha vida está sendo compartilhada com vocês aqui nessa noite. Tudo que você dá graça, você coloca para Deus, você compartilha com Ele, amém? Eu dou graça pelos meus filhos, amém? A partir dessa oração, os filhos não são mais teus, você vai cuidar até um momento, porque eles vão ser enviados, são flechas, amém? Senhor, eu te dou graça pela minha casa. Coitado, vai perder, vai ficar sem ela. Por quê? Porque você deu para Deus e Ele vai compartilhar. Agora eu quero que você entenda, você dá graça, o seu carro, seus negócios, a sua empresa, você vai compartilhar dos seus negócios com Deus. Eu fico imaginando hoje, Deus compartilhou a terra, Deus compartilhou os anjos, Deus compartilhou o céu, a sua mansão. Não é qualquer coisa não, é rosto de ouro. Deus compartilhou de Jesus, o seu único filho. Tem pessoas que não têm coragem de compartilhar a casa para ter uma célula. Tem pessoas que não têm coragem de compartilhar um carro para buscar uma pessoa. Tem pessoas que não têm coragem de compartilhar daquilo que entregou para Deus. Nós precisamos entender o que verdadeiramente é a graça. Em tudo dai graça. Qual é a disposição do seu coração para erguer a voz e dizer: eu te dou graça? Eu te dou graça pela minha família, eu te dou graça pelo meu trabalho, eu te dou graça pela vida financeira que eu tenho, eu te dou graça pelos meus filhos, eu te dou graça pelo carro, eu te dou graça pela casa, eu te dou graça. Talvez o diabo já entrou na mente de alguns, fala: não faça essa oração, ele é terrível. Jesus é poderoso, está vencendo todas as batalhas, nunca perdeu. Eu te dou graça, Jesus. Você pode dar graça. Deus tem alguma coisa inteira? Deus não tem nada inteiro. Se você quer ter uma coisa inteira, é só colocar na mão do diabo, porque ele quer coisa inteira. Inclusive, as pessoas que entregam a vida ao diabo, elas não podem ter filho, porque é do diabo, é exclusivo. Ele fecha o ventre. Se nós queremos ter alguma coisa inteira, é só entregar na mão dele, porque ele não vai deixar nem nós. Nós não vamos ter acesso porque é dele. Ele sim, é meu. Ninguém toca. Eu não aceito. Você quer coisa inteira? Tome muito cuidado em tudo que você vai dar graça, amém? Deus compartilhou tudo. O diabo é o senhor do egoísmo, o senhor da solidão. Quantas pessoas entregaram a sua vida ao diabo e ele não deixa ter nada? Isso se chama corpo fechado. Tudo que damos graça será compartilhado. Esse é o momento que você deve dar graça.
Amém? E seria muito bom você compartilhar da sua família, do seu trabalho, a sua vida financeira. Entrega tudo para Deus e Ele vai compartilhar, amém? O menino compartilhou dos peixes, sim ou não? A Ana compartilhou do seu filho, sim ou não? Hã? Pegou a visão? O Abraão compartilhou do Isaac, sim ou não? A multidão veio, sim ou não? Ana compartilhou, veio mais filhos, sim ou não? Os poucos peixes e os poucos pães serviu uma multidão, sim ou não? Então é momento de nós entendermos. Nós temos que compartilhar. Tem uma geração lá fora precisando de um Onesíforo. Tem uma geração lá fora esperando você compartilhar da sua vida. Para nós partir para o encerramento, você sabe o que é reanimar? Hã? Diga recrear. Diga recreio. Hã? Se eu perguntar para vocês aqui, qual era o momento mais importante na escola? Para alguns que nem eu ia dizer, o recreio. É a hora da comida, é a hora de fazer bagunça, né? Estava lá em uma matéria que você não entendia nada, né? Rapaz, era cada matéria que hoje eu não sei nem falar o nome. E eu não sei para que aquilo serve. Era tanta conta, tanta soma. De repente você estava lá, a cabeça fervendo, e de repente bate o sinal. Bate o sinal, você larga tudo. E vem aquele refrigério, hora do recreio. O que o apóstolo fez? Recebeu o Onesíforo. E a Bíblia fala que ele falou: e ele me reanimou, me recreou. O Onesíforo foi a hora do recreio para o apóstolo Paulo, que estava lá isolado. O sinal bateu, amém? Amém? O sinal bateu. E o Onesíforo chegou lá para recrear, reanimar, trazer esperança. Amados, o que eu vou falar nessa noite, você já ouviu de mim e não é heresia. Para onde que Deus mandou você ir? Nós estamos lutando para ir para onde? Tem coragem não, né? Para onde que nós estamos lutando para ir? Para o céu. É para o céu. Fala bem alto. É para o céu. E eu vou falar para você que Deus mandou nós, através de Jesus, ir para o inferno. O meu destino é o céu, mas a minha morada na terra é para ir no inferno. Amém? Eu quero que você sinta agora o cheiro, o odor do crack, da prostituição que tem na cidade de Umuarama. Eu quero que você sinta agora a podridão de uma cocaína, de uma maconha. Eu quero que você sinta agora a Avenida Brasil, aquelas ruas escondidas, aqueles homossexuais, aquelas prostitutas que estão lá. É lá que é o inferno de Umuarama. É lá que nós temos que ir. O ministério Onesíforo não é aqui, é lá. Você quer ir para o céu? Jesus mandou nós ir. Vai para o inferno, aonde tem pessoas vivendo um inferno aqui na nossa cidade. Agora, nesse exato momento, tem um inferno na nossa cidade. E você sabe o que é o mais complicado? É que a gente ouve isso e vai dormir tranquilo. Não tem coragem de passar uma noite orando. Não tem coragem de jejuar por ninguém. Não tem coragem de orar. Não tem coragem de gritar.
Talvez tenha alguém da sua família nesse estado agora. E sabe o que você faz? Você come, dorme muito bem e não está nem preocupado que ele está indo a passos largos para o inferno. Tem quantos caminhos? A igreja criou 3 caminhos, mais um, porque a Bíblia fala que tem o céu e o inferno. Aí a igreja vai fazer um apelo e fala: qual o caminho que você quer escolher, o céu ou o inferno? Ou seja, a pessoa está em outro caminho, não está nem no céu nem no inferno. Aí você levanta a mão e vem, perdido, nem sabia onde você estava. Só tem 2 caminhos. Se você não está no céu hoje, você está no inferno. Entendeu? Existe um cheiro, um mau cheiro na cidade de Umuarama. Nós passamos todos os dias no meio desse fedor, desse odor, desse mau cheiro. Agora, nesse exato momento. E aí? Quem nós vamos ser hoje, amém? Quem nós vamos ser? O Onesíforo chegou lá para recriar, reanimar um homem que estava preso, abandonado. Se tiver Onesíforos aqui nessa noite, nós vamos sair daqui para recriar, para reanimar lá fora. Nós passamos mais tempo falando mal das pessoas, acusando, do que ajudando, pegando a mão e falando: eu estou com você, eu acredito na sua história, eu acredito que Deus vai mudar, eu acredito. E ela está lá cambaleando, drogada, viciada, ela está lá desacreditada, que nem você estava, e Deus foi lá e te chamou. Alguém orou, alguém jejuou, alguém investiu. E aí, qual é a sua parte agora, Onesíforo? Recriar, reanimar. Você tem que tocar o som do recreio. Tem pessoas lá fora, famílias lá fora. Você precisa ser o recreio. Tinha um homem, eu ouvi isso do pastor Jetro, em 2017, se não me falha a memória. Era a última imersão do ano. É uma conferência que começa terça-feira e vai até sexta. E sempre é divulgado na célula. E de repente, um homem lá sente o desejo de ir, porque o seu líder era pedreiro, ganhava muito pouco, perdeu, renunciou 1 semana de trabalho e foi na imersão. Ele não tomou nenhum prejuízo, ganhava por dia, mas Deus abençoou ele e ele chegou empolgado e ele compartilhou na cela e foi, até que estava chegando a data da última imersão, mês de novembro, e uma pessoa, o nome dele era Cido. Esse Cido era um homem completamente viciado na bebida, no cigarro, até que chegou um momento, 40 anos fumando, bebendo, teve que amputar as 2 pernas dele, ficou só aqui. De repente vai ter que amputar uma mão, de repente vai ter que amputar mais dedos, só sobrou 3 dedos. E o Edivaldo vai lá e começa a falar com esse homem, a falar com o Cido, a falar com ele. E de repente, aquele homem vai para a cela, vai para o culto, e de repente o pastor faz o apelo, ele entrega, e ele vai para o batismo. E naquela semana, ele na cela lá, ele já estava sendo treinado para se tornar um líder, estava um líder em treinamento, ele estava sendo treinado para liderar uma cela. Aquele homem de cadeira de rodas, sem pernas, sem braços. E de repente no domingo o pastor termina o culto, ele vai até o pastor Jetro e fala: pastor, eu vou na imersão. Era domingo, a imersão na terça. Ele falou: maravilha, você vai, então amém, benção. E de repente o pastor Jetro fala: sua esposa vai? Cadeirante, como é que vai fazer no encontro sozinho, né? E aí ele fala: não, pastor, você sabe, nós somos, só minha esposa trabalha, ela é diarista, se ela perder 1 semana não tem como. O pastor Jetro fala: então não tem como, né? Como é que vai fazer?
Você sabe que você é aleijado, não tem jeito. Aí ele sai para a casa dele, vai triste. Aquele líder de cela, pela manhã procura o pastor Jetro e fala: pastor Jetro, o Cito te procurou. Mas você sabe que não tem jeito, ele é aleijado, não tem como lá. Ele falou: pastor, é verdade. Eu passei a noite orando e conversei com a minha esposa. E eu já perdi uma semana de trabalho. E é algo muito complicado para nós. Mas nós decidimos: eu vou acompanhar o Cido na imersão. O pastor Jetro falou: você vai limpar a bunda dele. Você sabe que ele tem que ir no banheiro. Você vai estar com ele. Ele falou: pastor, o senhor me libera para mim servir o meu líder. O senhor me libera para estar com ele. O senhor me libera, eu quero fazer isso por ele. Eu quero fazer isso por ele. Só quem foi na imersão sabe o desafio que é de ficar de manhã lá. Não é só um culto, não. É de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E ele foi. Ministério de Onesíforo. A pergunta é: quantos de nós estamos dispostos a servir? A pergunta é: tem alguém que pode fazer isso por nós hoje? Nos lavar, nos limpar? Tem alguém que pode fazer isso por você hoje? A pergunta é: nós estamos dispostos a fazer isso por alguém hoje? O ministério de Onesíforo, ele recriou o apóstolo Paulo na prisão. Esse ministério tem que ativar na Igreja Vida, na cidade de Umuarama. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão dos seus interesses para viver o que realmente Jesus quer fazer através da sua vida. Deus te chamou para algo muito maior, muito mais potente, com muito mais violência. E você está parado, estagnado, com freio de mão puxado e com um monte de pedra no pneu do seu carro, esperando algo acontecer. Não vai acontecer nada. Você tem que assumir a posição. Você foi chamado para ser Onesíforo, aonde você abandona para entregar tudo que você tem, a sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé? E agora, o que você vai fazer? A partir de hoje. E agora? O que podemos fazer a partir de hoje? Quer ver essa cidade tomada? Quer ver essas paredes quebradas? Quer ver nós mudar? Em janeiro daqui, não importa, nós vamos ter que pagar um contrato, mas você quer ver nós mudarmos desse lugar? É se verdadeiramente nós desenvolvermos esse ministério de Onesíforo. Você está perdendo dias da semana trabalhando. Quanta pessoa cansada, quantos líderes cansados, exaustos, sem fazer nada para Deus. Está morrendo, está um morto vivo, sem servir o real propósito. É uma vergonha a geração que nós temos hoje de líder de uma igreja. Uma geração fraca, uma geração vazia e cheia de si. Uma geração que quer controlar o que Deus está fazendo. Uma geração que acusa e que aponta. Não é uma geração que compra uma briga. Não é uma geração que abraça a causa do oprimido, da viúva e do órfão. O que você vai fazer a partir de hoje? A Bíblia fala que você é luz, sim ou não? A Bíblia fala que você é sal, sim ou não? Sal traz sabor, sim ou não? Sal muda o gosto, sim ou não? Quem nós somos para a cidade de Umuarama? Onde nós chegamos, as pessoas falam: rapaz, tem algo diferente. A Bíblia fala que nós somos o perfume de Cristo, sim ou não? E aí? Essa pessoa não, essa carniça, essa caatinga, some daqui!
Quem já gritou com um andarilho? Quem já gritou com um drogado? Quem já chutou? Esse ministério não tem nada a ver com o ministério de Onesíforo. Eu estou disposto a te amar até o fôlego me sustentar nessa terra. Eu estou disposto a te amar. Tem alguém nessa noite que se sente como um Paulo, em solidão? Tem alguém que se sente uma pessoa que recebe críticas? Tem alguém em nosso meio se sentindo que nem o apóstolo Paulo? Tem alguém aqui que deseja receber uma oração, porque a vida dela está atribulada, com vários conflitos, que nem o apóstolo Paulo? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Mas tem alguém aqui que também deseja ativar esse ministério do Onesíforo na sua vida. Eu quero te chamar para vir aqui na frente. Você que deseja viver esse ministério lá no bairro, lá na rua da sua casa, aonde tem uma boca, tem uma biqueira, lá pertinho da sua casa, onde tem prostitutas. Alguém deseja? Vem aqui na frente, nós queremos orar por você nessa noite. Deus vai ativar esse ministério na sua vida. Deus vai ativar. A nossa vida é uma carta aberta. Carta não fala, tem que ser lida. Deus te chamou, Deus te escolheu para você viver e desenvolver esse ministério. Não importa o que vão pensar de vocês, não importa o que vão falar de vocês, o importante é a decisão que vocês tomaram. Onesíforo tomou a decisão e Deus abençoou, e nós estamos falando. O nome dele não é lembrado, o nome dele é um nome ridicularizado, o nome dele é um nome que ninguém quer colocar nos filhos, e eu também não aconselho a colocar um nome desse. Mas o ministério de Onesíforo, ele tem que ser ativado, desejado. Ah, Senhor, esse ministério nós desejamos. Deus vai tocar a sua mente agora. Deus vai começar a habilitar, te dar habilidades que você não tinha. O Senhor vai começar a te usar de uma forma sobrenatural.
de mudança. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre essas mulheres que estão aqui, Pai. Oh, Espírito Santo, um tempo novo. Pai, aqui estão elas. Elas saíram do seu lugar como um ato profético. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entrega, Pai, para essas mulheres ministérios. Que o Senhor entrega para elas agora, Pai. Ministérios dentro dos lares. Ministérios no serviço. Pai, essas mulheres declararam aqui que elas querem viver a melhor parte. Querem estar aos teus pés. E eu quero encorajar você que ficou no banco. Eu quero encorajar você que você escolha viver a melhor parte, quer estar aos pés de Jesus. Tem pessoas aqui que está muito atarefada. Tem pessoas aqui que está perdendo tempo. Mas o Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te chamando. Venha pegar a tua melhor parte. O Senhor me mostra pessoas que há anos tem colocado algo diante do Senhor. Mas você precisa dar um passo de fé nessa noite. Essa promessa é para todos. Essa promessa é para todos. É para novos convertidos, mas é para você também. O Senhor está te chamando. Venha buscar a tua melhor parte nesta noite. A melhor parte estará aos pés de Jesus. Você já fez de tudo, mas essa parte você não buscou do Senhor. Mas quando eu falo, venha buscar, o Senhor está falando, saia do teu lugar, saia do comodismo, saia da vida que você está vivendo. Saia do teu lugar. O Senhor quer te entregar coisas novas. O Senhor não quer que você viva de passado, de milagres de outras pessoas. Você é um milagre vivo. Você precisa testemunhar a sua vida hoje. Mas você precisa escolher. Essa escolha é tua. Essa escolha não pode vir de mim. Essa escolha não pode vir daqueles que estão aqui em cima, não. Mas eu te garanto que se nesta noite você fazer essa oração ousada, Senhor, eu escolho a melhor parte, que é estar aos teus pés. Eu escolho estar contigo. Eu abandono as coisas desse mundo. E você vai falar. Você vai testemunhar que você não perdeu nada.
mas você só ganhou benefícios, você só ganhou aquilo que Deus já tem reservado para você. Mas o Senhor ainda está falando que tem pessoas que estão escolhendo outras partes, e você sabe o que é. Mas você pode abandonar isso essa noite. Você pode sair daqui livre, curado, liberto. O inimigo muitas das vezes está falando: não fala, não abre os seus lábios. Mas eu te encorajo, o Espírito Santo está te encorajando. Confesse para Deus. Quando você confessar, a luz do Senhor vai brilhar na tua vida, as trevas vão ter que sair. Confesse nesta noite. Confesse para o teu Pai o que você tem passado. A partir deste momento de confissão, a luz do Senhor vai estar com você. A partir deste momento de confissão, o diabo não tem poder na tua vida. O diabo não tem poder na tua família. Mas o inimigo coloca: não fala. Mas o Espírito Santo está falando: fala nessa noite. Abra a tua boca em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra os seus lábios e profere aquilo que o Senhor já sabe. Você não está escondendo nada do Senhor. Você não está escondendo nada do seu Pai. Você não está escondendo nada, Ele sabe de tudo. Mas a partir do momento que você abrir a tua boca e confessar, a luz do Senhor vai brilhar dentro do teu coração e as trevas vão bater em retirada. Em nome de Jesus. Santo, toca as nossas vidas, Espírito amado, flua nessa noite, neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Tem algumas pessoas que dizem assim: por que eu estou perdendo a minha família? É porque você está ganhando o mundo. É porque você está ganhando seus sonhos e desprezando o que tem mais valor nessa terra. Por que eu estou perdendo a minha família? Você precisa do ministério de Onesíforo na sua casa, na sua família. Talvez você deveria abraçar uma pessoa agora completamente diferente daquela pessoa que você está habituado a abraçar. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade com esse tal de abraço. Achava desnecessário em alguns momentos, até que eu fui liberto, quando eu fui abraçado por Jesus, que me abraçou com um amor eterno.
Talvez uma pessoa que está do seu lado, que está aqui hoje, ela está simplesmente precisando de um abraço seu. Que nem Onesíforo saiu, andou 1 ano e foi para uma prisão, dentro de um ambiente fedorento, mas ele foi lá para abraçar, para beijar e dizer: eu estou aqui, meu amigo. Eu estou aqui, meu amigo. Eu estou aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos encerrando. E eu sei que cada um de vocês vai ter uma semana bastante atarefada, mas eu quero que você pense com muito carinho a respeito da célula, a respeito de amigos, famílias, parentes, pessoas que Deus coloca no seu caminho. Amém? Pense. Lute para estar na quarta-feira, na sexta-feira. Quarta-feira tem cela, sexta tem cela. Sexta-feira também tem vigília agora aqui às 22 horas. Amém? Sabadão, Voiex, domingo. Ô Edson, espera um pouquinho, nós vamos orar por vocês, hein? Nós sabemos, meus queridos, que Deus tem um plano maravilhoso. Amém? Deus tem um plano maravilhoso. E o diabo é o nosso adversário. Não é de Deus, mas é o nosso. Mas nós já vencemos todas elas. Amém? Sabadão, domingo, estaremos juntos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Estende as mãos para o Edson, a irmã dele, os nenéns. Amém? Pai, nós celebramos ao Senhor pela vida do Edson, a qual, meu Pai, o Senhor tem agido de uma forma tão especial. E hoje ele está aqui, Senhor, com a sua irmã, suas sobrinhas, e nós queremos declarar que, em nome de Jesus, essas crianças vão crescer cheias do Espírito Santo, de vida e de saúde. Elas vieram aqui, Senhor, para simplesmente receber a bênção, o favor do Senhor. Que essa família saia daqui, Senhor, para viver um tempo inédito, sobrenatural. Em nome de Jesus nós declaramos